Olá, estamos iniciando o guia completo de todas as conquistas ou troféus de Dark Souls. Esta série de vídeos tem a intenção de mostrar uma forma relativamente simples como conseguir todas as conquistas desse jogo. Vai ser um processo relativamente demorado, para conseguir tudo demanda em torno de 60 a 80 horas de jogo, dependendo do quanto você conheça dele, ou até menos. Só que não é exatamente difícil. É a dificuldade do jogo em si, ele não exige nada além de terminar o jogo algumas vezes. Sempre começo escolhendo a Master Key como gift, que a gente vai precisar dela em alguns momentos. E eu estou começando com o Cleric, porque uma das intenções minhas nessa série é não utilizar o online nenhuma vez. E sem utilizar o online, eu vou precisar, mais importante mesmo, de 25 de fé no personagem para conseguir entrar em uma Covenant, que é uma conquista do jogo, e conseguir também alguns milagres que são utilizados também para conseguir uma conquista do jogo também. Aqui a gente já consegue a primeira conquista, que seria acender uma bonfire, pode ser qualquer bonfire do jogo. A primeira que você acender, você vai ganhar essa conquista. Então, e como eu preciso dos 25 de fé, o Cleric é o personagem que está mais perto disso, ele já começa com 14. E também eu vou utilizar os milagres que eu vou pegar com esse personagem. Eu vou fazer armas que se beneficiam desse atributo, então o Cleric seria a classe mais interessante para mim. Se você quiser, você pode usar esse personagem do jeito que eu estou fazendo, ele é um personagem bom. Porém, você pode também selecionar qualquer outra classe que seja mais interessante para você. A mais fácil considerada seria o Pyromancer, por ele já começar com algumas magias relativamente poderosas que ajudam bastante no jogo. Aqui em Undead Asylum a gente não tem que se preocupar com nada. Todas as conquistas são obrigatórias. A próxima a gente vai conseguir agora seria obter o Estus Flask. Obrigatório, você não consegue prosseguir no jogo sem isso, então não tem que se preocupar, só avançar mesmo. Não temos mais nenhuma conquista aqui. É simplesmente avançar para começar realmente o jogo. Já peço desculpas antecipadamente por qualquer besteira que eu fizer durante o jogo. Eu sei que eu vou errar algumas vezes, mas eu não vou tentar fazer nada, nenhuma quebra de sequência, ir para algum lugar que eu não devia antes da hora, para acelerar algumas coisas, porque o guia tem a intenção de ajudar os iniciantes. Então a gente vai fazer o caminho padrão do jogo mesmo, sem nada de exagerado, nada de diferente, só aquilo que realmente é necessário. Eu não estou usando as minhas souls nas bonfires ainda, porque eu preciso comprar alguns itens que serão necessários para algumas conquistas mais para frente. Então eu ainda não utilizei, mas você pode ficar à vontade e depois, quando tiver soul suficiente, comprar esses itens. Agora a gente ganhou já a terceira conquista, que seria chegar em Lordran, também obrigatória, sem preocupações. E agora a quarta conquista, que é entrar na Covenant Way of the White. No caso do Cleric, ele já começa nessa Covenant, então só o fato de conversar com o Petrus já é o suficiente para
ganhar essa conquista. Se você não for de classes que já começam nessa Covenant, você tem que conversar com ele e selecionar a opção Enter Covenant. Você vai entrar, no caso, e já ganhar a conquista direto. Come again. Agora não tem mais nenhuma conquista para ganhar tão próxima, então é simplesmente avançar para Undeadburg. Eu não vou cortar o vídeo para os momentos que eu estiver fazendo as conquistas em si, porque além de ser um guia para todas as conquistas, ele também pode servir como um detonado completo para o jogo. Eu não vou dizer que eu vou fazer 100% do jogo, porque tem muita coisa que não é necessária para as conquistas. Eu vou fazer aquilo que é realmente necessário, mas eu também não vou deixar passar muita coisa. E em momentos que seja interessante eu vou dar algumas dicas para facilitar um pouco a sua vida em alguns momentos. Uma dica que eu vou dar é: tente praticar o parry. É sempre interessante, por mais que seja meio perigoso, até porque no começo, quando a gente não sabe usar ele direito, é muito comum errar e apanhar bastante por causa disso. Mas aproveite principalmente essas áreas iniciais em que os inimigos não são tão mortais assim, para praticar, porque ele facilita muita coisa para você. Eu vou pegar um escudo aqui embaixo, porque o escudo do que o Cleric começa é muito ruim, mas esse escudo não é necessário para nada no jogo. Existe um troféu que seria pegar todas as armas raras, todos os equipamentos raros do jogo. São basicamente apenas armas e escudos. E eu vou mostrar todos esses itens nos momentos mais apropriados para obter eles. Mas ainda não tem nada que seja necessário pra gente. Aqui são os itens que eu comentei que eu vou precisar comprar. O primeiro deles são dois itens que são, digamos, obrigatórios, que é a Residence Key, para a gente habilitar um NPC mais pra frente. Eu vou comprar esse Reinforced Club só para colaborar comigo, mas ele não é necessário. E o que seria necessário, caso você não tenha usado uma classe que começa com arco e flecha, é comprar um, que seria aquele Short Bow, e algumas flechas. Eu vou comprar 88, que era tudo que eu podia comprar, mas é bom ter uma boa quantidade, porque a gente vai precisar para obter uma das armas que são necessárias para a conquista que eu comentei recentemente. A Reinforced Club eu comprei porque ela é uma arma muito boa para começo de jogo, e como eu não vou usar nenhuma arma especial, ela seria uma das mais apropriadas para mim nesse momento.
Uma forma boa de enfrentar esses inimigos com escudo, principalmente esses que usam lanças, é usar esse chute, que seria apertar o analógico na direção do inimigo e o botão de ataque fraco. Ele faz o personagem dar esse chute. Em algumas armas ele não chuta, mas na maioria delas ele vai dar esse chute. Que faz com que quebre a defesa deles e você pode atacar eles até eles morrerem. Aqui é interessante você ver, não é obrigatório, mas é útil para pegar a Gold Pine Resin, que vai ser útil em alguns chefes um pouco mais para frente. Eu não vou enfrentar o Black Knight que fica aqui ao lado. Ele tem a chance de dropar a espada do Black Knight ou o escudo do Black Knight, que são 2 itens necessários para o troféu de todas as armas raras, porém a chance é relativamente pequena e desnecessário. Vai ter um outro momento que é bem mais fácil de conseguir esses itens. Se você quiser enfrentar ele, se você souber como, pode ser útil se você conseguir a arma dele, porque é uma arma muito boa. É uma arma que eu diria que dá pra você terminar o jogo com ela sem problemas. Não é necessário matar esse Lizard também, só que é útil porque ele pode dropar algumas chunks que vão ser utilizadas na sua frente. Agora, para enfrentar o Taurus Demon, antes de enfrentar ele e matar esses inimigos que podem atrapalhar um pouco a luta, Taurus Demon é o primeiro chefe que eu utilizo a Gold Pine Resin. Ela aumenta bastante o dano da sua arma. É muito útil para enfrentar ele. Não esqueça de trocar de volta para o Estus Flask depois de utilizar a Resin. É um negócio que eu gosto de fazer. E você está no meio da luta precisando usar a Estus, esqueceu de trocar o item. Tenta usar o item errado, o personagem vai dar uma parada por alguns segundos e é suficiente para você perder a luta assim. Sobe uma vez na escada, cai com um ataque, tira bastante vida dele. E o resto é lutar meio cuidadosamente. Você pode se afastar dele porque ele é relativamente lento, se aproximar e fugir. Eu fiz uma pequena besteira aí. Tem alguns ataques deles que ele dá mais na lateral do que na vertical, que é bastante fácil de ficar embaixo dele e não levar o dano. Mas ele é um chefe fácil, não tem muitas dificuldades, é só insistir um pouco, pegar o jeito dele, que não tem maiores problemas. E no próximo vídeo a gente continua com Undead Parish. Olá, estamos iniciando o guia completo de todas as conquistas ou troféus de Dark Souls. Esta série de vídeos tem a intenção de mostrar uma forma relativamente simples
como conseguir todas as conquistas desse jogo. Vai ser um processo relativamente demorado. Para conseguir tudo demanda em torno de 60 a 80 horas de jogo, dependendo do quanto você conheça dele, ou até menos. Só que não é exatamente difícil. É a dificuldade do jogo em si, ele não exige nada além de terminar o jogo algumas vezes. Eu sempre começo escolhendo a Master Key como gift, que a gente vai precisar dela em alguns momentos. E eu tô começando como Cleric, porque uma das intenções minhas nessa série é não utilizar um online nenhuma vez. E sem utilizar um online, eu vou precisar, mais importante mesmo, de 25 de fé no personagem para conseguir entrar em uma Covenant, que é uma conquista do jogo, e conseguir também alguns milagres que são utilizados também para conseguir uma conquista do jogo também. Aqui a gente já consegue a primeira conquista, que seria acender uma bonfire, pode ser qualquer bonfire do jogo. A primeira que você acender, você vai ganhar essa conquista. Então, e como eu preciso dos 25 de fé, o Cleric é o personagem que está mais perto disso, ele já começa com 14. E também eu vou utilizar os milagres que eu vou pegar com esse personagem. Eu vou fazer armas que se beneficiam desse atributo, então o Cleric seria a classe mais interessante para mim. Se você quiser, você pode usar esse personagem do jeito que eu estou fazendo, ele é um personagem bom. Porém, você pode também selecionar qualquer outra classe que seja mais interessante para você. A mais fácil considerada seria o Pyromancer, por ele já começar com algumas magias relativamente poderosas que ajudam bastante no jogo. Aqui em Undead Asylum a gente não tem que se preocupar com nada. Todas as conquistas são obrigatórias. A próxima a gente vai conseguir agora seria obter o Estus Flask. Obrigatório, você não consegue prosseguir no jogo sem isso, então não tem que se preocupar, só avançar mesmo. Não temos mais nenhuma conquista aqui. É simplesmente avançar para começar realmente o jogo. Já peço desculpas antecipadamente por qualquer besteira que eu fizer durante o jogo. Eu sei que eu vou errar algumas vezes, mas eu não vou tentar fazer nenhuma quebra de sequência, ir para algum lugar que eu não devia antes da hora, para acelerar algumas coisas, porque o guia tem a intenção de ajudar os iniciantes. Então a gente vai fazer o caminho padrão do jogo mesmo, sem nada de exagerado, nada de diferente, só aquilo que realmente é necessário. Eu não estou usando as minhas souls nas bonfires ainda, porque eu preciso comprar alguns itens que serão necessários para algumas conquistas mais para frente. Então eu ainda não utilizei, mas você pode ficar à vontade e depois, quando tiver soul suficiente, comprar esses itens. Agora a gente ganhou já a terceira conquista, que seria chegar em Lordran, também obrigatória, sem preocupações. E agora a quarta conquista, que é entrar na Covenant Way of the White. No caso do Cleric, ele já começa nessa Covenant, então só o fato de conversar com o Petrus já é o suficiente para ganhar essa conquista. Se você não for de classes que já começam nessa Covenant, você tem que conversar com ele e selecionar a opção Enter Covenant. Você vai entrar, no caso, e já ganhar a conquista direto.
Come again. Agora não tem mais nenhuma conquista para ganhar tão próxima, então é simplesmente avançar para Undeadburg. Eu não vou cortar o vídeo para os momentos que eu estiver fazendo as conquistas em si, porque além de ser um guia para todas as conquistas, ele também pode servir como um detonado completo para o jogo. Eu não vou dizer que eu vou fazer 100% do jogo, porque tem muita coisa que não é necessária para as conquistas. Eu vou fazer aquilo que é realmente necessário, mas eu também não vou deixar passar muita coisa. E em momentos que seja interessante eu vou dar algumas dicas para facilitar um pouco a sua vida em alguns momentos. Uma dica que eu vou dar é: tente praticar o parry. É sempre interessante, por mais que seja meio perigoso, até porque no começo, quando a gente não sabe usar ele direito, é muito comum errar e apanhar bastante por causa disso. Mas aproveite principalmente essas áreas iniciais em que os inimigos não são tão mortais assim, para praticar, porque ele facilita muita coisa para você. Eu vou pegar um escudo aqui embaixo, porque o escudo do que o Cleric começa é muito ruim, mas esse escudo não é necessário para nada no jogo. Existe um troféu que seria pegar todas as armas raras, todos os equipamentos raros do jogo. São basicamente apenas armas e escudos. E eu vou mostrar todos esses itens nos momentos mais apropriados para obter eles. Mas ainda não tem nada que seja necessário pra gente. Aqui são os itens que eu comentei que eu vou precisar comprar. O primeiro deles são dois itens que são, digamos, obrigatórios, que é a Residence Key, para a gente habilitar um NPC mais pra frente. Eu vou comprar esse Reinforced Club só para colaborar comigo, mas ele não é necessário. E o que seria necessário caso você não tenha usado uma classe que começa com arco e flecha é comprar um, que seria aquele Short Bow, e algumas flechas. Eu vou comprar 88, que era tudo que eu podia comprar, mas é bom ter uma boa quantidade, porque a gente vai precisar para obter uma das armas que são necessárias para a conquista que eu comentei recentemente. A Reinforced Club eu comprei porque ela é uma arma muito boa para começo de jogo, e como eu não vou usar nenhuma arma especial, ela seria uma das mais apropriadas para mim nesse momento.
Uma forma boa de enfrentar esses inimigos com escudo, principalmente esses que usam lanças, é usar esse chute, que seria apertar o analógico na direção do inimigo e o botão de ataque fraco. Ele faz o personagem dar esse chute. Em algumas armas ele não chuta, mas na maioria delas ele vai dar esse chute. Que faz com que quebre a defesa deles e você pode atacar eles até eles morrerem. Aqui é interessante você ver, não é obrigatório, mas é útil para pegar a Gold Pine Resin, que vai ser útil em alguns chefes um pouco mais para frente. Eu não vou enfrentar o Black Knight que fica aqui ao lado. Ele tem a chance de dropar a espada do Black Knight ou o escudo do Black Knight, que são dois itens necessários para o troféu.